Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a sua vida, a sua casa. Aqui quem vos fala é o pastor Jeová Viegas, trazendo mais uma palavra da parte de Deus. Estamos falando sobre 3 segredos do ministério de João Batista e nessa noite nós vamos falar o terceiro segredo. Eu quero pedir, antes de começar a ler e falar um pouco sobre o terceiro segredo, quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, compartilhar o vídeo, dar o joinha, apertar lá no like lá para fortalecer nosso canal, para que a gente alcance uma margem aí de pessoas, para que nós possamos ou o YouTube liberar para nós fazermos live ao vivo. É uma forma de nós evangelizar, é uma forma de nós levar a palavra de Deus para todos aqueles que não estão indo para a igreja, não só por causa da quarentena, porque tinha pessoas que já não iam para a igreja. Então, pelas mídias sociais, faz um favor, vai lá no teu Facebook, compartilha no Message, nos status do teu WhatsApp, para que nós possamos aumentar a quantidade de inscritos. Deus abençoe, compartilha com teu irmão, com teu amigo, com a tua família. Então nessa noite nós vamos falar sobre o terceiro segredo de João Batista. Eu falei sobre o primeiro segredo de João Batista era as vestes de pelo de camelos. E o segundo segredo que eu falei ontem no vídeo anterior é sobre o cinto de couro. E o terceiro segredo é sobre os gafanhotos. Mas pastor, como? Nesse momento em que apareceu uma praga de gafanhoto, ia vir para o Brasil, passou para a Argentina, a mídia já estão falando, os jornais comentando sobre isso, né? Então nós vamos falar sobre esse gafanhoto que João Batista comia com mel silvestre. Vamos para a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 3 e versículo de número 4, para que nós possamos, todo dia eu leio olhando a Bíblia, não é por falta de decoração, não, é que a gente decoramos, mas vamos na palavra, e eu peço que você medite, ouça bem o que tem para falar. Eu quero ser bem breve e rápido. Os meus vídeos não estão ficando aqueles vídeos bons, né, porque a gente estamos ainda se adaptando, né, para que nós possamos transmitir melhor. A internet é dados móveis, não é Wi-Fi, então ele vai ficar um pouco lento, né? Mas vamos entender a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 3, versículo 4, que diz assim: E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Quando nós falamos sobre gafanhoto, gera muitas conversas, gera lembranças, gera as coisas que foram passadas ou do antepassado do Antigo Testamento. Quando falamos de gafanhoto, a primeira imagem que vem é sobre a praga de gafanhoto no Egito, quando o Faraó não queria liberar o povo para adorar a Deus no deserto, quando Moisés foi a ele. É a primeira coisa que vem na mente falando da praga de gafanhoto. Quando não, a gente lembra que Deuteronômio vai falar também de uma nuvem, de uma praga de gafanhoto. Quando nós não lembramos desse, nós lembramos de Joel, capítulo de número 1 e versículo de número 4, que vai falar sobre 4 tipos de gafanhoto. O gafanhoto migrador, o cortador, o destruidor, e assim sucessivamente. E todo mundo já sabe disso, então vem logo a lembrança. A Bíblia diz em Joel que quando os gafanhotos invadiram a terra, a colheita do povo, as plantações, era tão tal que quando ele entrou na cidade, eles destruíram as casas, o que tinha dentro da casa. A Bíblia diz que as noivas, elas choravam, porque os vestidos eles tinham rasgado, comido todo. Os bêbados uivavam, choravam na rua, porque não tinha mais mosto, ou melhor dizendo, não tinha vinho. Agora eu deixo aqui, e esse gafanhoto que João comia, era gafanhoto mesmo? Ou era outra coisa? Fica uma dúvida. E estudando, numa linhagem de pensamentos de teólogos, ou outras pessoas que estudaram, outros que viajaram para Israel, chegam a dizer que os gafanhotos que João comia não era gafanhoto inseto,
era alfarroba, que era umas bagezinhas, que no grego significa gafanhoto. Historiadores contam que eles pegavam essa bage, ou que ele pegava, molhava no mel e comia, para ali, e fortalecia o seu interior. E ele conseguia se manter firme por longos dias. Os historiadores dizem, mas vamos para o texto que fala sobre gafanhotos. Mas vamos falar de gafanhotos inseto. Notemos que quando falamos da praga, ou falamos de gafanhotos, sabemos que gafanhotos, se ele entrar em uma plantação, eu falo porque meu pai plantava, e muitas das vezes eu ia, e ele dizia que era o gafanhoto em soldados, porque andava um atrás do outro, tinha um que tinha as pernas maiores, não tinha asa, esse daí entrava na mandioca, cortava toda a folha, no feijão, cortava todas as folhas, destruía. Era a mesma coisa daquelas formigas saúva, ou saúba, como a pessoa entende, né? Então meu pai aplicava veneno antes dele chegar na roça, para que eles morressem antes de comer a plantação. Se nós falarmos desse gafanhoto, quando se falar dele, se causa um pânico e um pavor. Por quê? Porque quando vinha a nuvem ou a praga de gafanhoto sobre a plantação, era um sinal que o povo ia padecer necessidade, porque ele não ia ter mais como colher, ele não ia ter mais como ter alimento na sua casa, porque a praga, por mais que tentasse vencer ela, não conseguia. Nos textos bíblicos vai dizer que eles vinham como um exército para destruir tudo que tinha pela frente. Em Joel vai simbolizar o reino persa, Medo persa, né, falando sobre os gafanhotos no capítulo 1, vai falar sobre os reinados, os rei Dário, por ali em diante. Isso aí, outra hora a gente podemos falar. Mas falando sobre o gafanhoto é um símbolo de destruição. Eu não quero falar nessa noite e entrar em polêmica ou em algo estudiosos, teólogos, outra coisa mais teológico, né? Para que a gente possamos entender. Mas eu quero falar que o gafanhoto, vamos falar de gafanhoto, inseto, que destruía a plantação, que acabava com sonhos, que acabavam com projetos, que fazia com que as noivas chorassem, que fazia com que as pessoas pranteassem e acabassem com os sonhos deles. João Batista fazia pratos e dizia, vocês não vão acabar com o projeto. Sabe por quê? Porque praga de gafanhoto é para pessoas como Faraó, que não ouve a voz de Deus, que não obedece a Deus. Se você está obedecendo a Deus, a praga de gafanhoto não vai acabar com teus sonhos e nem vai acabar com teu projeto. Se você escuta a voz de Deus, a praga de gafanhoto vai virar alimento, vai virar bênção na sua vida e Deus vai mudar a tua história, porque o gafanhoto não vai apagar o teu sonho nem os projetos de Deus. Deus tem vitória para você. Quer ver o ministério seu fortalecido? Igual João Batista, 3 segredos: veste, cinto e gafanhoto, que apavorava o povo. Mas para quem é servo de Deus, gafanhoto não apavora. Gafanhoto vira alimento, vai ser bênção de Deus para a sua vida. Se a tempestade veio, se a calúnia veio, se a provação veio, se alguém te apontou, se alguém falou mal de ti, se as portas estão fechadas, é tempo de você sentar na mesa e você dizer, essa prova, essa luta, essa tempestade não vai acabar. Vai ser só um ápice para a minha vitória. Deus tem vitória para você. Deus abençoe a cada um de vocês que escutaram esse vídeo. E eu quero pedir a vocês, se inscreva, não se esqueça de dar o seu like, o seu joia e comentar e compartilhar com os seus irmãos. Deus abençoe e fica na paz.